Olá, minhas turminhas do terceiro ano, saudade de vocês. Vamos iniciar agora uma nova etapa, o segundo semestre. Espero que vocês estejam bem, né? E o que eu sempre repito, né? Para tudo isso passar e para a gente voltar para a nossa escola. Bem, gente, para começar, eu queria, antes da gente entrar no nosso conteúdo, eu queria ler para vocês uma poesia de minha autoria que eu fiz assim com todo carinho para vocês. Quem assistiu a live da escola essa semana pelo Facebook vai lembrar dela, mas eu queria ler para vocês porque é uma maneira de eu expressar a saudade que eu sinto de vocês. E a poesia chama-se justamente Recomeço, né? Nós estamos recomeçando. E ela inicia assim, vou ler aqui para vocês, tá bom? É hora do recomeço, não vi a hora de chegar. Vai ser de um novo jeito que vamos nos encontrar. Aos poucos, chegando perto, mesmo em conexão, mais fortes e interligados na mente e no coração. Sabemos o quanto é difícil diminuir esses laços, mas garantimos via online compartilhar 1000 abraços. Saudades nós temos sim, de toda a família escolar e de vocês, alunos queridos, que é o brilho do nosso olhar. É hora de colocar os nossos conteúdos em dia. Toda a equipe está preparada, com todo empenho e alegria. Sejam todos assim bem-vindos. Desejamos de coração, pois no CPMGF, educar é a nossa missão. Então fica aí uma palavra, né, de saudade, né, nessas pequenas linhas aí. Espero que vocês tenham gostado. E para a gente falar agora dos estudos, é assim. Esse segundo semestre, gente, a gente escolheu 2 conteúdos para revisar. Né? Mais uma vez, revisão que é importante, a gente rever isso, já que a gente passou um tempo parado, para a gente conversar um pouco sobre eles e lá na frente fazer uma avaliação, né? E os conteúdos que as professoras, né, no caso do terceiro ano, escolheram, né, de ciências para rever, foi justamente a reprodução dos animais, né? Capítulo 5 e as plantas, capítulo 6. Nessa semana a gente vai para o capítulo 5, né, a reprodução dos animais, e a próxima semana a gente vai falar sobre plantas. Vamos rever aqueles conteúdos, né, que foram os últimos do primeiro semestre, tá bom? E é isso. Agora é começar a estudar, né? Agora a gente tem um tempinho, né? A escola preparou, organizou, né, o cronograma de atividades diárias de vocês, né? Espero que vocês gostem. Até já. Aula de Ciências do terceiro ano, primeira videoaula do segundo semestre. O tema é a nossa revisão, né, do capítulo 5, a reprodução dos animais. O objetivo dessas aulas, gente, é justamente a gente rever esses conteúdos. Capítulo 5, a reprodução dos animais, né? Nessa primeira imagem a gente vai falar da reprodução com a participação de um macho e de uma fêmea, não é, gente? Então, assim, a reprodução da maioria dos animais depende do acasalamento justamente do macho e da fêmea. A maioria desses animais fazem um acasalamento, como eu falei, para reprodução, mas um especial, que aí está a imagem do pavão, ele faz a corte, né? Para atrair a fêmea, alguns machos, né, fazem a corte, que no caso é o pavão, por exemplo, ele abre as penas da cauda e começa a exibi-la diante da fêmea para chamar a atenção. Então, para ver o acasalamento aí no caso, né, do pavão, ele faz toda essa corte para atrair a fêmea, certo? E outro exemplo aí eu coloquei as girafinhas aí também, né, no caso, que para se acasalando para no futuro ter os filhotes, tá bom? Tá certo? Nós temos também a reprodução sem parceiro, que aí nós colocamos a estrela do mar, que a gente já conversou em outras aulas passadas, que a estrela do mar, ao se partir, gente, ela vai formar mais novas estrelas do mar, nos pedacinhos que, no caso, ficam separados, né? Tá aí a imagem bem clara sobre isso aí. Nós também temos, por exemplo, os corais também, né, que são animais marinhos que podem se reproduzir formando novas plantas também
pelas partes do seu corpo, né? Os corais também. E aí também eu coloquei a esponja, né? Que também é outro exemplo, né? Que também é marinho, né? E que o seu esquema de brotamento, de reprodução é assim, ó. Tá aí a esponja maior, depois nasce o broto, ao cair nasce outra esponja e aí sucessivamente, né? Forma-se outra espécie. Então aí todos os dois exemplos, também que eu falei em relação aos corais, né? São a reprodução sem parceiro. Claro isso aí para vocês? Como os animais nascem? Bem, gente, os animais nascem do corpo da fêmea, não é? Nós nascemos também como seres humanos, né? Do corpo da nossa mãe, né? Que no caso aí representa também a fêmea, não é isso? Então, assim, a gente vê aí que a maioria desses animais, né, ao nascer, né, quase todos os filhotes que nascem do corpo da fêmea recebem alimento e proteção dos pais por algum tempo, né, para poderem sobreviverem mais tarde aí sozinhos. Ao nascer, os filhotes dos mamíferos, principalmente, gente, né, nós também consideramos a espécie, né, o ser humano mamífero, mamam o leite produzido do corpo da fêmea. É comum filhotes de mamíferos serem vigiados e cuidados pelos pais, gente, enquanto estão crescendo. Então, assim, vocês podem observar nas imagens aí a ovelhinha, né, cuidando dos seus filhotinhos, a vaquinha com o bezerrinho e o cachorrinho aí, né, no caso também com seu filhotinho. Tá claro também isso para vocês, né? Tá também, né, os animais, né, que nascem de ovos. E aí nós temos os exemplos, né? As aves, peixes, répteis, anfíbios e insetos. Bem, gente, esses ovinhos aí, né, desses animais, como é, professora, dentro desse ovo, como é que esse animalzinho sobrevive? Dentro dos ovos, a água e reserva de alimento que o filhote consome durante o seu desenvolvimento, né? Então, assim, tem toda aquela proteção no ovinho para ele amadurecer e nascer, né? Para quando ele tiver maior, ele possa se alimentar sozinho. Então, assim, depois que ele sai da casquinha do ovo, ele já começa, não é? A se cuidar sozinho, né? Interessante, né? Que aí eu coloquei a ave, né? O pintinho, o peixe aqui embaixo, os répteis aí eu coloquei uma cobra representando, os anfíbios aí eu coloquei o sapo e aqui embaixo insetos eu coloquei a joaninha, vocês podem ver na imagem, né? Os ovinhos aí da joaninha, né? Mas interessante também, gente, que no caso os anfíbios, né? Os ovos, né? Fica dentro da água, né? E evita que sequem e os filhotes morram. Então, dos anfíbios, esses ovinhos eles colocam dentro da água porque justamente tem que ficar lá molhadinho, porque isso também é o que faz com que o que tem dentro desse ovinho faça o crescimento, né? Tenha todo o desenvolvimento para que mais tarde o filhotinho, no caso, né, nasça. Ok? Claro para vocês? Ovos com casca e sem casca, né, gente? Vamos ver aqui. Animais terrestres, como aves e répteis, põem ovos com casca, né? Que eu falei para vocês, né? Que no caso dos répteis e no caso das aves, né? Tem todos os nutrientes lá dentro do ovinho, né? E aí a mãe cuida, no caso a fêmea cuida lá do filhotinho, né? Até que ele possa sair da casquinha. Mas os anfíbios e peixes, como eu falei também, põem ovos gelatinosos sem casca, né? E são realmente dentro da água, que também vai ficar molhadinho, para que também haja desenvolvimento, né? De acordo com o animalzinho, com a espécie, né? Então, assim, eu coloquei, representando aí, né? Com a casca, eu coloquei aí o jacarezinho. E sem a casca aí, os ovos gelatinosos, eu coloquei aí esse peixe palhaço, que também tá aí guardando os seus ovinhos, tá certo? Vocês podem ver os anfíbios e peixes, a diferença, né? Sem a casca, eles são mais gelatinosos. Tá certo para vocês? E para fechar assim um pouquinho, né? Para a gente parar um pouquinho por aqui, a gente colocou já as atividades, né? Desse conteúdo. Primeiro, marque com um X apenas as alternativas corretas.
O pavão no acasalamento tem um comportamento especial? Dentro dos ovos, a água é alimento que o filhote precisa para o seu desenvolvimento? Dividindo a estrela do mar ao meio, ela morre? Os mamíferos mamam o leite produzido pela fêmea? Existem animais que cuidam dos ovos dos filhotes depois do nascimento? Então, todas essas perguntas aí eu fiz, né? E a gente conversou durante a nossa aula. E qualquer dúvida também, consulta lá o livro, tá? Mais uma vez, é só essa atividade, né? Uma coisa bem de revisão. Passem para o caderno, tudo bonitinho e anotem, tá bom? Com capricho. Bem, gente, e para finalizar a nossa reflexão, todos os animais merecem nossa proteção, respeito e amor. Então, assim, é que a gente possa, né, após estudar as espécies, né, de animais aqui nesse nosso livro, a gente possa pensar que todo animal, né, tem que ser bem tratado. Então, assim, que a gente possa fazer a nossa parte, cuidando bem dos animais, né, pois eles merecem a nossa proteção, o nosso respeito e o nosso amor, tá bom? Então é só, gente, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.